Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Primeiro eu tenho de agradecer aos 464 mil inscritos no canal. Puxa, muito obrigado e sempre convido aqueles que não se inscreveram ou que já se inscreveram e gostam do conteúdo do canal, né? Que indique o blog do Vila, Marco Antônio Villa, ative as notificações, vocês utilizam sempre muito bem a página dos comentários, né? Coloque like no que vocês gostaram. Muito obrigado mesmo, né? E a última entrevista que nós postamos foi ontem, entrevista com o professor Delfim Neto, e que realmente tem questões históricas muito importantes, uma análise de quase 70 anos da história do Brasil, dos anos 50 até agora, questões econômicas, questões políticas, né? Tem revelações fantásticas. Acessem, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então vamos continuar com a nossa série de entrevistas, que estamos já marcando outras para postar no nosso canal, tá? E lembro também que lá na plataforma www.cursosdovila.com.br vocês encontrarão as informações sobre os cursos de história que nós estamos apresentando. O primeiro deles é a história da ditadura militar no Brasil, e outros serão apresentados a partir, inclusive, ainda desse mês de junho até o final do ano. Bem, vamos lá. O assunto do dia, primeiro, algumas coisas só para dar umas informações rápidas, né, do que foi apresentado. Em termos econômicos, a questão da fuga de capitais, né? A fuga de capitais e o medo de Bolsonaro. Então, o que a imprensa estrangeira no campo econômico está falando, é o que nós já dissemos nesse espaço, né? É o que Bolsonaro representa a instabilidade política e há uma enorme fuga de capitais. Já haveria essa fuga, tendo em vista a crise no centro do sistema capitalista, ela é agravada, lembre-se, pela instabilidade do governo e o medo do que o Bolsonaro representa. Todas essas palhaçadas que o Bolsonaro faz, o mundo inteiro toma conhecimento imediato. Há um medo hoje no mundo em relação ao Brasil. O mundo não reconhece mais o Brasil. O mundo fala, isso não é o Brasil que nós conhecemos. E nós também, eu, acho que vocês, nós, também, o que nós estamos vivendo aqui não parece ser o Brasil que nós vivemos. É um momento, portanto, muito ruim, o pior momento da história do Brasil republicano, né? A questão que se coloca também no noticiário, ainda a questão dos auxílios aos mais pobres, muito tímida ação do governo, quase que inexistente. A notícia sobre que a indústria caiu 18,8% em abril, terrível aquilo que... Vejo a entrevista do ministro Delfim Neto, né, da questão da recessão, só em abril 18,8%. O desmatamento, aí o Ricardo Salles, grande Ricardo Salles, né, fracassado nas urnas, incapaz, com denúncias, condenado pela que diz a imprensa em primeira instância em São Paulo, grande pessoa, uma reputação ilibada, né, aquele que falou, abre a porteira, deixa passar tudo. Nos primeiros meses o desmatamento na Amazônia subiu 61%, isso é terrível, não, primeiro para a natureza, para a ecologia, para o Brasil, para o mundo, mas economicamente também, porque isso carimba, mais um carimbo tenebroso, além de países infectados, que hoje foi carimbado no Brasil pelo Trump, com auxílio do traidor Bolsonaro, carimba agora do país que devasta, destrói o meio ambiente. Isso é péssimo para o Brasil, péssimo, né? Mas eu queria deixar essas notícias, quer dizer, só lembrá-las, né, que nós vamos retomar no decorrer das nossas conversas, mas discutir a seguinte questão, que é o que está marcando. Há claramente um desejo do governo, né, do Bolsonaro, né, de destruir a Constituição, né, que eu mostro todo santo dia aqui. Isso é claro, ele agora vai querer criar um Ministério da Segurança Pública. Perigo, e vai colocar como titular um sujeito desqualificado, um sujeito perigoso, um homem perigoso, né? Amigo dele, diz, há mais de 30 anos, tal, portanto, mais perigoso ainda, porque ser amigo do Bolsonaro já é um perigo, né? Porque é amigo de um marginal, de um criminoso. Eu não tenho como amizade com nenhum marginal, nenhum criminoso, e quem é amigo do Bolsonaro, ele é marginal, à margem da lei, criminoso, crimes contra a Constituição, portanto é um perigo quando alguém se apresenta assim. Eles querem desvincular a segurança pública da justiça. Com que intuito? Para melhorar as condições de segurança pública no Brasil. Eles conhecem, o cidadão que vai ser indicado, que é um horror, é especialista no assunto? É nada. O que eles estão querendo é voltar a um sistema que tinha na época do regime militar, da Inspetoria Geral de Polícias Militares, né? As PMs, todas as PMs do Brasil, na época do regime militar, eram vinculadas a uma inspetoria em Brasília sob controle do Exército, das Forças Armadas, para ser mais preciso, mas do Exército em particular, né? Era assim.
Isso acabou com a redemocratização. O que ele está querendo agora, o mandrião, o criminoso Bolsonaro, né, é, através desse cidadão que é amigo dele, imagina alguém ser amigo do Bolsonaro, criar no Ministério da Segurança Pública outra vez uma estrutura semelhante à Inspetoria-Geral de Polícias Militares que existiu durante o regime militar para controlar as PMs. E se vocês observarem, há uma situação que eu já conversei com algumas pessoas, consultei outras, os governadores em alguns estados perderam o controle das polícias militares, não tem mais o controle. Há uma insubordinação, uma quebra da hierarquia e da obediência em vários estados. Vocês viram no Ceará quando houve a greve, houve um motim de policiais militares. E o chefe da Força Nacional, também um cearense, um sujeito meio patético, foi lá e se dirigiu aos amotinados chamando de heróis. Isso não é acidental. Em várias polícias militares, eu estou de olho aqui em São Paulo, inclusive, eu não sei bem qual é o quadro ainda aqui, inclusive no próximo domingo, vou ficar muito atento, acho que todo mundo tem de ficar atento, né? Não pode ocorrer insubordinação, desobediência e quebra de hierarquia. Isso é básico numa instituição militar, né? Inclusive eu sou contra a separação polícia civil e polícia militar, mas são outros 500, não vou discutir isso agora, né? Que isso aqui é uma invenção também meia de jabuticaba, coisa de Brasil, mas vamos deixar isso de lado. Há claramente nas polícias militares um movimento de insubordinação de quem? Dos bolsonaristas. Fomentado por quem? Pelo criminoso mor da República, Jair Bolsonaro. Ele tem fomentado a desobediência, a quebra da hierarquia das polícias militares, né? Dentro daquela sua visão muito particular de entender Força Armada como milícia, tendo em vista a sua longa convivência no Rio de Janeiro com criminosos, e ele ter saído de uma instituição permanente de Estado, o Exército, fracassado. Né? Ele saiu como fracassado, como terrorista, condenado por terrorismo. Então, o meio até dele enfrentar as Forças Armadas Brasileiras, o Exército, ele fomenta os milicianos. E essa questão da Polícia Militar, vamos ficar de olho em vários estados, é uma coisa séria. E ao fomentar a quebra da hierarquia da obediência e vincular tudo isso a ele, Bolsonaro, né? Dentro desse espírito, hoje as PMs, 90% são bolsonaristas, a questão que se coloca é o Ministério da Segurança Pública e dado a esse cidadão que é perigoso à ordem pública também. Então, esse ministério faria esse papel de controlar as PMs como se fossem milícias. É bom nós ficarmos atentos. Esse é um dos caminhos para a tentativa que esse marginal quer fazer de golpe de Estado, né, para encobrir os crimes dele e de sua família, de toda a organização criminosa que cerca esse governo. Lembre-se que quando ele quis pressionar o juiz Sérgio Moro, ex-juiz, ex-ministro agora, era para controlar a Polícia Federal do Rio de Janeiro, para encobrir os crimes dele, da família e de toda a caterva que o cerca no Rio de Janeiro, usar as informações da Polícia Federal para coagir adversários e tomar conhecimento de investigações sigilosas. Vocês se recordam muito bem qual era a ideia. Agora, né, ele quer que o Ministério da Segurança Pública tenha o controle das polícias militares. No fundo é isso. No fundo é isso. Então temos de ficar muito atentos, né, com isso, que é mais um passo para controlar a estrutura de Estado e impor a ditadura de alguém que é simpático ao nazismo, de alguém que é simpático ao fascismo. Vide todos os exemplos que nós já demos, basta vocês acessarem o canal, né, olharem outros vídeos que demos, né, inúmeras informações sobre isso. Né? A passagem dele tentando ser Mussolini no último domingo a cavalo é uma das coisas mais patéticas, chegando de avião, lembra o Hitler em Nuremberg, o Triunfo da Vontade, o cidadão da cultura lá que tocava Wagner e plagiava o Goebbels, etc, etc, etc. Né? Portanto, isso não é aleatório, você tem de somar tudo isso e compõe um quadro perigoso que coloca em risco a Constituição de 1988. Além disso, que fica claro, ele deu uma declaração, o Bolsonaro, hoje pela manhã, dizendo que as manifestações antifascistas são de marginais e terroristas, né? E o que gera muita preocupação. Marginal e terrorista, né, são as manifestações dessa tal de Sara, que se auto-intitula o Inter,
Essa é marginal e terrorista. Com armas, ameaça ministros do Supremo Tribunal Federal, coloca tochas igual ao Ku Klux Klan. Isso é marginal, isso é terrorista. Ou as manifestações que pedem o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo, o adicional número 5, imposição de ditadura. É isso que é marginal e terrorista. Marginal é o Bolsonaro, terrorista é o Bolsonaro. Foi condenado no exército por terrorismo. Então ele muitas vezes vê o Brasil olhando no espelho, que é ele próprio. Então é importante deixar claro que essa afirmação que ele fez pela manhã, provocativa, de alguém irresponsável, que não trabalha, por isso que eu chamo sempre de mandrião, um sujeito que nada faz, tem um intuito. Já é construir um estigma sobre as manifestações, outras também, mas algumas que ocorrerão no domingo, de oposição ao governo traidor da pátria, criminoso, que é o governo Bolsonaro. Isso não é acidental. Não é acidental, né? Esse homem, essas ideias não vêm dele, que ele não tem capacidade analítica para isso. Um homem de 500 palavras, né? De que não tem formação nenhuma, isso vem lá do marginal, lá dos Estados Unidos, daquele marginal, do pseudo-filósofo. O pseudo-filósofo que construiu isso, inclusive a ligação com as PMs. Lembre-se que o pseudo-filósofo está dando cursos gratuitos para PMs. Não é acidental que tudo isso esteja ocorrendo. É um marginal lá dos Estados Unidos, aquele pseudo-filósofo que parou na primeira série do ginásio, seria o quinta, sexta série do ensino fundamental, que está montando tudo isso. Então, quando ele fala, o Bolsonaro, que isso são marginais terroristas, não, ele está querendo estigmatizar movimentos pela democracia, pelas liberdades, pela Constituição. Ninguém que enfrentou os bolsonaristas fascistas nas ruas falou em fechar o Congresso, falou em fechar o Supremo, né? Falou em AI-5 e falou em ditadura. Ninguém. Quem fala isso é o outro lado, o lado dele. Então, notem que nós estamos a uma certa calmaria da sociedade civil em certos momentos, imaginando aquilo que eu falo sempre, que você tem dois tipos de leitura. Uma, os microfones amestrados, né, que recebem dinheiro de organizações criminosas, de maus empresários. Esse que o Alexandre de Moraes vai pegar. E esses microfones não é só dos youtubers, são microfones legais, de rádio e TV, de concessões públicas, né? Tem muita gente, eu estou aguardando, porque alguns eu já sei quem dava dinheiro, por baixo do pano. Né? Do outro lado, você tem as polianas que acham que está tudo bem, que estão exagerando, que não existe tanta tensão. E há muita tensão. O Ministério da Segurança Pública é um deles. Né? Essa criação, com esse cidadão, com esse intuito que eu falei anteriormente. Por outro lado, a questão do que ele falou hoje de manhã, o Mandrião. Quando o Mandrião fala que são marginais e terroristas, ele está construindo a leitura de que vai reprimir as manifestações, estimulando o governador a agir assim, porque afinal as polícias militares estão sob a autoridade dos governadores. Né? E aqui em São Paulo eu já vi cenas, ele vindo aqui em cerimônias da Polícia Militar, sendo aplaudido e vaiando o governador. Não é concordar ou discordar do governador de São Paulo, isso não interessa aqui. Isso também pode se explicar também com outros governadores, mas era claramente um sentido dele fomentar a quebra da hierarquia, né? A quebra da obediência, princípios básicos de qualquer organização militar, que ele não conseguiu cumprir, daí que ele saiu com desonra do exército, como um mau soldado, como terrorista, né? Então o que ele está querendo fomentar é isso, e sobre domingo incentivar as repressões. Então se algo ocorrer em termos de repressão, a responsabilidade é dele. Né? E ele está preparando isso. Por isso que é muito importante os manifestantes não entrarem em qualquer provocação, né, de nazistas e fascistas bolsonaristas, que eles querem provocar, a criar um tipo de incidente, igual a bandeira da Ucrânia. Né? Igual a bandeira da Ucrânia, que do movimento de extrema direita, diferente do que o cônsul da Ucrânia falou, que é tudo mentira o que ele disse. Basta conhecer um pouquinho da história da Ucrânia para saber o que significa aquela bandeira. E o massacre que os ucranianos fizeram dos judeus. 1/3 da população da Ucrânia era de judeus. Os campos de concentração que os nazistas instalaram na Ucrânia com apoio dos ucranianos, hein? Não pensa que é com a oposição dos ucranianos, coisa alguma. Né? Basta ler o Babiar, eu citei um dos livros que tem aqui em português, vocês podem encontrar para ver o que a participação dos ucranianos junto com os nazistas no massacre, no genocídio dos judeus. Né? Então aquela bandeira tem esse sentido. Né? Eu não sei como misturo no meio a bandeira de Israel, que tem outro sentido oposto daquele. Né? Daí que eu falo que no fundo o Bolsonaro é antissemita, ele é racista, misógino, nazista e fascista. Todas essas categorias você pega um pouquinho de cada, bate no liquidificador, dá no bolsonarismo. Né? Dá no bolsonarismo com tranquilidade e tal.
E as manifestações dos Estados Unidos, que ele quis fazer alguma comparação, vai ver, porque ele é racista, ele traz aquele cidadão como se fosse um homem da casa, na época da Casa Grande Senzala, traz aquele cidadão patético, que não sabe o que falar, para mostrar que ele não é racista. Ao contrário, ele é racista sim, e deu declarações, fala, e a sua vida é marcada pelo racismo, né? Agora, tudo isso, todas essas manifestações assim, bem no estilo da barbárie, típica do nazifascismo bolsonarista, tem uma questão que hoje também, e isso é interessante, que é a outra face desse projeto, desse golpe de Estado, são essas ações. A outra face é uma face intelectual, é do general Hamilton Mourão. Diferentemente do Bolsonaro e da caterva bolsonarista, o general Mourão, leu. Ele leu. Vocês percebem de onde ele veio essas ideias? Ele leu. Já é alguma coisa. Entre tantos ignorantes, tem alguém que lê. Parabéns, general. E ele sabe escrever. Parabéns também, né? Basta o que o Bolsonaro, quando tenta escrever, ou os filhos do Bolsonaro, ou os nazistas, fascistas, bolsonaristas que não sabem escrever. Ele sabe. Então ele está numa categoria distinta. Lê e sabe escrever. Parabéns. Porém, o artigo que ele publicou no Estado de São Paulo, eu fiz questão de chamado Opinião e Princípios, perigosíssimo. É um artigo que conclama implicitamente um golpe de Estado, olha. E a repressão, implicitamente. O general Mourão é esperto, mas quando o senhor vinha com milha, eu votava com fubá. Isso é novo, viu? Né? Eu sei onde o senhor quer chegar. Eu sei essas referências de onde o senhor está tirando e o que pode acontecer com tudo isso. Daí que eu estou muito atento. E vamos então comentar o que o senhor escreveu. O artigo Opinião e Princípios, publicado no Estadão, ele diz assim que as manifestações que ocorreram no último fim de semana são ligadas ao extremismo internacional. Essa conversa é de golpe de Estado Novo, 10 de novembro de 1937. Só faltou o senhor dizer Plano Cohen, que foi forjado pelo Olímpio Mourão Filho, então capitão, né? Depois vai estar presente em 64, que forjou, inventou lá o Plano Cohen. Aí também tem antissemitismo, grande parte do governo federal hoje é antissemita também, assim como naquele momento em 37, grande parte do governo era antissemita, né? Basta ler o antissemitismo na era Vargas da Tuti Carneiro, Maria Luísa Tuti Carneiro, né? E outros trabalhos, eu estava agora com o Stanley Hilton, que eu citei ontem, o Suástica sobre o Brasil, né? Belo trabalho, né? Etc, etc, etc. Então, quando o senhor fala que as manifestações ligadas ao extremismo internacional, o senhor está dizendo isso, né? Que há um plano internacional que chega aqui no Brasil que está manipulando os brasileiros. Com isso, o senhor está dando argumento para a repressão. Então, não venha com que isso que o senhor está falando aqui é mentira, né? Não há ligação nenhuma com o extremismo internacional, né? O extremismo internacional está do lado do senhor e do marginal que está acima do senhor hierarquicamente, que é o presidente da República, que traz a bandeira da Ucrânia. Isso sim é extremismo. Ou daquele marginal, pseudo-filósofo, né, que tem ideias extremistas. Agora, falar que as manifestações aqui em defesa da democracia são extremistas, estão a serviço do extremismo internacional, como o senhor falou, é mentira. Primeira mentira, o senhor mente muito. O senhor lê, sabe escrever, mas é mentiroso. Segundo, o senhor fala em baderneiros. Não tem. Essa expressão baderneiros também já cansou. Isso já é mais recente, da ditadura militar, né? Também não são baderneiros. Então o senhor também está ao contrário. As manifestações claramente se colocam em respeito à Constituição. Aí o senhor faz uma citação aqui do Caminhando, da música Caminhando. Em certo momento, o senhor tá fazendo referência aos manifestantes, e o senhor diz o seguinte delas, né? E eu falei assim, olha, ele fez uma citação indireta do Caminhando. Eu vou agora pegar essa citação, eu vou apresentar que o senhor fez e que passou meio até o momento, ao menos pelas pessoas que comentaram o artigo do senhor, ninguém lembrou, mas eu faço questão de pegar essa citação. Vamos então a ela. Diz o senhor aqui, no seu texto, o senhor fala o seguinte: é um abuso esquecer quem são eles, bem como apresentá-los como contraparte dos apoiadores do governo na tentativa de transformá-los em manifestantes legítimos. Baderneiros são caso de polícia e não de política, diz o senhor. Continua. Portanto, não me dirijo a eles, sempre perdidos de armas na mão.
Isso daí é uma passagem do Caminhando. Por isso que eu digo que o senhor, o senhor leu alguma coisa e sabe escrever. O senhor é diferente do seu superior hierárquico, né? E eu até brinquei nos quartéis, eles ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e de viver sem razão. Continua assim, viu? E é verdade, o senhor está lá no quartel ensinando uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. As pessoas que estão indo na rua, elas têm muita razão. Né? A razão de defender o Brasil, defender a democracia e o Estado Democrático de Direito, ao contrário do que o senhor está fazendo, coonestando a política repressiva de um governo com características nazifascistas. Né? Então, quando o senhor está falando isso daqui é a passagem do Caminhando, tal. Então, quando o senhor via com milho, eu voltava com o fubá. Né? Lembra há 2 semanas atrás, quando o senhor comentou o Amaro Cavalcante? Eu expliquei que o senhor tinha lido errado. Né? Expliquei quem era Amaro Cavalcante, que o senhor não conhece, do que ele se referia, né? Então, comigo as coisas são um pouco mais complicadas. Aí o senhor diz que eles estão querendo incendiar e ensanguentar as ruas. Não. Quem está indo com armas, com violência, é a extrema-direita nazifascista. Não são esses. Né? Quem está com armas, ameaçando, quem quer armar a população, que é o marginal que está na presidência da República, que o senhor conhece bem, né? Esse sim quer ensanguentar, esse sim quer incendiar o país, não aqueles que vão só com a palavra, com a indignação se manifestar nas ruas. Portanto, o senhor está mentindo mais uma vez. Então, olha, mais que 3, hein? Pior do que aquele da Bíblia, hein? Mais que 3. Vamos lá, aí o senhor quer mostrar que tem erudição, o senhor tem mania de castrar, são citações de almanaque. Aí o senhor aproveitou, outro dia até já comentei outra citação de almanaque, o senhor foi ao Thomas Jefferson, né? E aí fez uma citação de almanaque que não se adequa em nada ao que está correndo no Brasil. É típica citação de almanaque, que pode impressionar numa visita, alguém, tá? Mas isso aqui é patético. Então o senhor primeiro, inclusive o senhor falar de Thomas Jefferson para o Bolsonaro, ele vai achar que o Thomas Jefferson é irmão do Roberto Jefferson, né? Ele vai achar que é irmão do Roberto Jefferson. Então tome cuidado ao conversar com o marginal que está na presidência da República, não fala Thomas Jefferson, que ele vai achar que é irmão do Roberto Jefferson e vai querer trazer para o governo, dar alguma maracutaia para roubar o seu, nosso dinheiro. Né? Que é o governo do seu superior hierárquico, que é um criminoso que está entregando o governo ao Centrão para roubar o dinheiro do povo brasileiro. Então ele vai achar que o Thomas Jefferson é irmão do Roberto Jefferson e vai dar uma sinecura para ele passar a mão no dinheiro. Então a citação do senhor também não se sustenta. Aí o senhor vem falar uma velha ladainha desde os anos 30. Dos anos 1930, pô, melhora os argumentos, general, né? O senhor diz assim, são problemas importados dos Estados Unidos, não nos legou o Brasil o ódio racial. Como não? É o último país que aboliu a escravidão, foi o Brasil. Por que, o senhor acha? Como era gostoso ser escravo no Brasil? Será que esse é o livro que o senhor gostaria de escrever? O último país que aboliu a escravidão no Brasil, no mundo ocidental foi o Brasil, 13 de maio de 88, né? E o que o senhor acha por quê? Os castigos corporais foram abolidos 2 anos antes, depois da morte de 2 escravos a 70 quilômetros do Rio de Janeiro, condenado a cada um a 300 açoites. Então o senhor sabe do que o senhor está falando? O senhor não tem a mínima ideia do que fala. Mas posa, claro, entre aquela caterva, o senhor posa de intelectual. Né? Ódio racial, temos ódio racial sim. Quantos negros estão no governo? Quantos? Quantos ministros estão no governo? Quantos? Quantos negros estão no generalato, no almirantato? Né? Entre os almirantes, estou brincando, né? Quantos? E entre quantos brigadeiros do ar são negros? Para ficar nas suas forças armadas, né? Suas em termos, por trabalhar, nossas, do povo brasileiro, que paga o seu salário, inclusive, por o senhor dizer coisas desse tipo. Né? Não tem ódio racial. Alto lá, então não tem nada de dizer que são importados, né? Não queira vir com essa leitura que não se sustenta de há muito, há quase um século. Nós já discutimos, essas questões foram superadas, porque tem sim gravíssimos problemas raciais no Brasil. Então você não queira escamotear. E aí o senhor quer dar uma pancada no ministro Celso de Mello e diz que a associação feita com a Alemanha, no final do artigo, o senhor diz que a associação feita com a Ela é irresponsável e intelectualmente desonesta. Não.
o senhor está equivocado outra vez. Ela é exatamente correta com a República de Weimar, o senhor não leu bem, o senhor é um pouco apressado nas leituras, né? Com a República de Weimar e o processo de solapar a destruição da República de Weimar, aproveitando da Constituição de 1919 da Alemanha, e para destruir a sociedade alemã, a democracia alemã, e impor a ditadura. Toma o poder em janeiro, aí vem em março as mudanças legais e etc. Tudo aquilo que nós já comentamos em outros encontros. Então, não é irresponsável nem desonesto. Irresponsável é o senhor e desonesto intelectualmente é o senhor. Sendo assim, o que nós podemos pegar disso e do que o marginal Bolsonaro disse sobre a segurança pública, colocando aquele amigo perigoso ordem pública, né? Eles estão querendo caminhar para o golpe de Estado. Um age como bárbaro, como marginal, como nazifascista, e o outro busca dar um lustro intelectual. Esse é o Bolsonaro, esse é o Mourão. Os dois são um perigo para o Brasil. Alguém vai dizer assim, mas se tiver impeachment, esse entra. Claro, tem que cumprir a Constituição, que os dois não gostam. Mas se fizer alguma coisa errada, vai estar fora também, pelo que determina a Constituição. Então, a questão que se coloca é que tem também um inquérito no Tribunal Superior Eleitoral, que é outra coisa também importantíssima, que vai ter de ser resolvido, e isso deve ser até final do ano, começo do ano próximo, que é outra coisa que a gente tem de discutir. A possibilidade tanto do impeachment pelo crime de responsabilidade, como da infração penal comum, que nós já falamos em vários encontros, já comentamos sobre isso. Portanto, e o outro seria a anulação do processo eleitoral de 2018, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral, aí com base no inquérito, que nós não sabemos onde vai, está sendo desenvolvido com aquelas provas, né, que podem ser solicitadas pelo TSE, né, sob a responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, que casualmente também é ministro do Tribunal Superior Eleitoral, tomou posse ontem no Tribunal Superior Eleitoral, né? Mas é que a questão das fake news e como elas teriam, aí vamos ver todas as provas, vamos, né, alterado ou ter uma ação decisiva no processo eleitoral de 2018. E a gente sabe que nessa questão das fake news termina lá em cima aonde? No Carlos Bolsonaro. Quem é Carlos Bolsonaro? É nada. Carlos Bolsonaro é Jair Bolsonaro, é só uma fantasia, um nome fantasia que o Jair Bolsonaro usa, os vários nomes fantasia, Flávio, Bananinha e Carlos. Isso é sempre ele, eles agem sempre em nome do pai, né? E aí vamos ver como é que tudo isso vai terminar. Preocupante a situação, né? A economia indo para o buraco, maior recessão da história, crise sanitária deve aumentar o número de infectados e de óbitos, é uma irresponsabilidade das autoridades o que elas estão fazendo em várias cidades do Brasil, né, de querer antecipar a quebra desse isolamento social. Isso vai ter um efeito devastador, podem registrar, e os últimos dias o aumento do número de mortes tem relação ainda pode ter, ainda não sabemos, é necessário investigar cientificamente relação com esses fatos. Vamos aguardar. Por quê? Porque entre ocorrer o fato, muitas vezes a infecção demora 14 dias, né? A contaminação, melhor dizendo, né? Então vamos aguardar para ver tudo o que vai acontecer. Mas é uma situação difícil, crise sanitária, temos a crise econômica, crise político-institucional, há uma preocupação com a questão social, as pessoas estão chegando no limite, não tem mais o que comer, né? E o governo está atrasando propositalmente o auxílio emergencial porque ele joga a perspectiva também do caos social, né? O Bolsonaro, e nós já explicamos qual era essa estratégia, dando até exemplos internacionais e citando também alguns livros que tratam disso. Bem, por hoje ficamos por aqui, né? Se você gostou dessa live e de tantas outras do meu canal e não se inscreveu, ou se inscreveu e gosta do conteúdo, veja a última entrevista do Delfim Neto, tá excelente. Se inscreva no blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, né, que é aquele sininho, utilize das páginas dos comentários e coloque like lá no que vocês gostaram. Lembro que na plataforma www.cursovila.com.br, lá vocês encontrarão o primeiro curso, né, oferecido, História da Ditadura Militar no Brasil, né, e outros cursos que já estão em processo de edição, tá? Nos encontramos amanhã. Até!